Berenice Bento, como está você? Tudo bem? Está fechado o microfone. Aí, isso. Bom dia, querida. Bom dia, Mauro, querido. Bom dia, Rebeca. Tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus, muito bem, muito bem. A última vez que nos vimos, Berenice, foi aqui em Brasília, no lançamento do livro do Breno, Contra o Sionismo. Senão, um evento de uma eletricidade, de uma energia lotadíssimo, o Beijódromo, como é conhecido aqui, esse auditório da UNB, lotado segundo o pessoal. Bom, você é da UNB, diz que há muitos anos não viu o Beijódromo lotado daquele jeito e com aquela energia. Eu falo que lembrou um pouco aqueles momentos finais da luta contra a ditadura, né? Quando a gente sabia que ia derrubar e tudo. Foi muito forte. Eu nunca vi. Na verdade, coincide com a questão das declarações do Lula, a reação dos meios de comunicação, né? Pedindo a cabeça do Lula. Na verdade, aconteceu isso mesmo, né? E o lugar que o Breno Altman tem desempenhado nas denúncias, no esclarecimento, né? Foi realmente um dia histórico, eu acho, para a Universidade de Brasília, né? Quer dizer, eu não acho que talvez, inclusive em Brasília, tenha sido nosso, porque não se transformou, foi além de um lançamento de livro, tornou-se um ato público, né? Um ato público em defesa do povo palestino, claro, em primeiro lugar, e em defesa do presidente Lula. Breno, que ontem seus advogados entraram no STF para que o STF suspenda as ações de censura contra ele pelas críticas a Israel, acusando Israel e seus agentes aqui no Brasil, especialmente a CONIB, de lawfare contra ele. Naquele dia, Rebeca, eu estava lá na plateia, viu, o Breno fez uma fala importante, comentamos aqui na ocasião, e cheguei atrasado. Estava aqui preparando o café do dia seguinte. Quando cheguei, Berenice Bento já tinha falado. E aí, um extrato do que ela falou, ou uma fala um pouco mais estruturada, saiu num artigo dela na CUT. Está aqui, na CUT, dia 22 de fevereiro, Carta aos que não sepultei. Berenice, conta para nós dessa carta aos que você não sepultou. Fiquei muito impactado realmente com a força desse texto seu, então perdi lá no dia, mas pude ler depois. Foi um momento muito forte, porque, na verdade, o texto publicado pela CUT, eu li esse texto, né? Fiz apenas alguns ajustes para dar um formato de artigo. Nós chegamos ao fim com 300 pessoas absolutamente em pranto, né? Porque foi aquele momento de chorar nossos mortos, né? Assim eu entendi. Foi um momento em que a gente, através do texto que eu estava lendo coletivamente, né, de dizer, olha, essas vidas importam, né? Nós vamos fazer uma homenagem às quase 30 mil pessoas mortas, né? As quase 13 mil crianças, né? O texto, então, ele tem algumas questões que eu acho que a gente ainda precisa pensar sobre, que nós não temos ainda, como eu digo no texto, um léxico para pensar o que está acontecendo. Veja, em 1990, você tem, pela primeira vez na história da humanidade, uma guerra que é televisionada, que é a Guerra do Golfo, né? E você tem imagens quase cinematográficas, que a gente só conseguia ver aquilo no cinema, que eram os bombardeios, os ataques. E a guerra passou a ser um entretenimento, as pessoas passaram a assistir aquilo em tempo real, né, o que estava acontecendo, né? Os bombardeios da OTAN e dos Estados Unidos. Essa guerra, esse genocídio que está acontecendo, traz algo novo em termos da transmissão. Não há registro em que as pessoas gravem. Eu começo o artigo falando de uma experiência minha, por exemplo, quando eu vejo Rafik Ararat, que é um poeta, tradutor, né, um catedrático, um professor palestino que foi morto em um dos bombardeios logo em dezembro, 23 de dezembro, se eu não me engano, 23 de dezembro de 23, né? Ele e a família dele sucumbiram, né? A casa se transformou no mausoléu deles, né? Foi tudo... Né? E ele, pouco antes, deu uma entrevista ao Democracy Now! Falando isso, falando que ele ia morrer, com a imagem fechada no rosto dele, né?
E aquilo, para mim, era da ordem do inaceitável. Aceitar que eu estou dizendo que alguém que está olhando nos meus olhos, me contando que vai morrer, e que eu estou do outro lado do mundo, assistindo o prenúncio, olhando no olho daquela pessoa, né? E no dia seguinte receber a notícia de que ele e a família inteira foram massacradas. Como que se elabora isso? Porque você olhou no olho da pessoa, a pessoa te pede ajuda, a pessoa te avisa que vai morrer, e ela morre. Então, eu dialogo, o texto todo é construído em torno da responsabilidade ética, a ideia do rosto, do olhar, que não são mais imagens por cima, né? Sempre como foi a Guerra do Golfo, mas são imagens diretas, que você vê a pessoa, vê a criança te falando, né? Eu vou morrer de fome. E você sabe depois que a criança morreu de fome, né? É como que a gente consegue lidar com essa humanidade diante desse rosto que diz, olha, né, é isso. E é um pouco, é uma reflexão em torno de um filósofo, de uma filosofia de um filósofo judeu chamado Manuel Levinas, que diz essa ideia da responsabilidade ética. Quando você olha o rosto do outro, algo muda em você. E aí eu cito, inclusive, um caso, um artigo, né, de uma... nessa mesma Guerra do Golfo, começaram a aparecer fotos nos jornais do rosto das pessoas que estavam sendo mortas durante a Guerra do Iraque, né? E a Secretaria a Secretaria de Defesa, isso mesmo, Secretaria de Defesa dos Estados Unidos determinou que as fotos não poderiam ser fotos fechadas, mais ampla, né? Por quê? Porque isso produz empatia, porque isso produz um processo de identificação, porque aí você não vê a multidão, você vê um ser singular. E esse ser singular, você vê o quê? É uma criança, né? Aí você começa a pensar, pô, mas que idade que tem? Essa criança tem que idade? Quais são os sonhos dessa criança? A orientação, portanto, em momento de guerra, é não fazer fotos fechadas, é sempre panorâmica, sempre de corpos. Se for para mostrar corpos, mostre em quantidade, nunca mostre um corpo sozinho. E o que os palestinos estão fazendo? Eles estão fazendo um processo de revolução nessa narrativa. Eles estão se mostrando assim, eu vou morrer, né? E no dia seguinte, a gente sabe que morre. O que isso implica? Isso implica um tipo de envolvimento ético meu com essas pessoas de outra ordem. Isso não é novidade que eu estou falando. Saber que esse rosto é o risco, como eu chamo no texto, o rosto é um risco, o rosto é revolucionário porque te coloca diante do outro, te coloca diante da dor do outro, e você não pode virar, você tem que olhar no olho e tem que saber que aquela pessoa está precisando de você, né? Isso não é novidade. Veja, quando depois do dia 7 de outubro, o que a imprensa sionista global fez? Explorou a exaustão essa noção da produção da empatia, né? Como? Ainda traz as histórias das pessoas que foram sequestradas não, transformadas em reféns, foram conhecer a história das pessoas que foram mortas, né? Claro, as pessoas produzem empatia com aquela dor, mostraram exaustivamente o rosto, a família, né? E é muito interessante, não sei se vocês estão de acordo comigo, que quando em algum momento nós começamos a dizer, mas espera, tem que ter um espaçozinho para a narrativa palestina. Os palestinos precisam aparecer nessas narrativas dessa imprensa. E começou a se abrir um pouco de espaço. E foi exatamente aí que a opinião pública muda. É exatamente aí quando você coloca a gente diante da dor do outro, que a gente olha no olho e diz, espera aí, o que está acontecendo, né? Só que isso tem um efeito subjetivo muito pesado. É isso que eu termino o texto falando, né? E digo que é um outro mecanismo que, quando eu estive aqui, comentei com vocês, que é o processo que eu chamei de palestinização do mundo, que é o seguinte, a gente também está morrendo. É um tipo de morte. Eu falei isso há uma semana, e logo depois o soldado estadunidense toca fogo no próprio corpo, faz uma emulação e se mata, porque ele estava morrendo. É um ato de protesto, é um ato de denúncia com o que está acontecendo, do genocídio, do silêncio da comunidade política internacional, mas eu acho que é um ato também desesperador deles. Eu não suporto mais não ter a
possibilidade, né, de não fazer nada. Porque ficar olhar no rosto das pessoas que anunciam sua morte, depois que anunciam sua própria morte, prenuncia, e você sabe que vai morrer, isso é desestruturante subjetivamente. E aí, logo depois dessa minha fala, a gente tem contato com essa história trágica, muito pouco noticiada, desse militar, um jovem de 25 anos, que o corpo pegando fogo. Imagina o que é isso, gente, o corpo pegando fogo diante da embaixada de Israel, em Washington, e as últimas palavras dele, foram Free Palestine. Né? Eu acho que esse é um dos efeitos de olhar diretamente no rosto, de olhar no olho da pessoa. Né? Esse nível de responsabilidade ética que nós estamos assistindo. E que, de forma, é outra forma de viver e contar um genocídio inédito na história. Que nós não temos uma elaboração ainda pronta para o que está acontecendo. A gente tem dor, a gente faz política, a gente vai para as manifestações, mas é isso. Ontem foram 2 crianças que morreram de fome em Gaza, né? Além dos ataques e tudo mais. Assim, a fome, então, é outro dado que tem, agora, nos últimos tempos, tem se intensificado. Né? E é muito louco isso, porque vocês entendem que as pessoas estão morrendo de fome, tem caminhões do lado, a poucos metros do lado, que não pode entrar comida. Né? A gente discute muito a questão do estupro como arma de guerra, nós temos um acúmulo sobre isso, os feminismos, né? Mas a fome que nós estamos assistindo é uma outra questão que nós precisamos elaborar. Né? Berenice, chave essa questão que você traz para nós para entender o processo da guerra. Se a gente for olhar, um dos motos, um dos elementos que detonaram a mobilização lá nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã foi o trabalho dos correspondentes de guerra. Os correspondentes de guerra que iam com as maquininhas assim. Agora a gente tem gente, né, vai com o celular, mas eram umas câmeras enormes, mas tinha o Super 8. Então, com umas filmadoras pequenininhas, eles iam ao Vietnã e faziam esse registro, o registro das vítimas. Só que naquela época não era ao vivo. Demorava 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês entre eles fazerem o registro e chegarem as imagens às TVs lá nos Estados Unidos. Mas isso foi uma mola propulsora, né? Essas imagens foram uma mola propulsora dos grandes protestos nos Estados Unidos. Qual foi o aprendizado dos senhores da guerra? Não dá para deixar isso acontecer. Então você vai na guerra do Iraque, a CNN, eu assisti isso, a CNN mostrando ao vivo os bombardeios. Mas é o que você falou, de longe, não mostrava os iraquianos destroçados. Não mostrava os iraquianos destroçados. E aí você passa a ter por conta dessa experiência do Vietnã, as Forças Armadas dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, passa a ter um controle estrito. Os jornalistas passam a ser proibidos de ir para a frente de combate. Exatamente para não construir essa empatia. Em alguns momentos, esse controle é furado e aí acontece esse processo de empatização a que você faz referência. Agora, a gente tem um genocídio acontecendo em que nós não estamos unicamente reféns da cobertura dos grandes veículos de comunicação, das grandes mídias, tem as redes sociais. Então, a coisa passa pelas redes sociais, tanto que uma das ações de Israel é tentar o tempo inteiro derrubar a internet na faixa de Gaza, né? Para impedir que as imagens saiam. Só que a gente vai ter um outro processo, né? Que é o processo da censura das plataformas. Nós chegamos a mostrar aqui alguns vídeos com isso que você falou. As crianças, mostramos foto das crianças, mostramos foto dos bombardeios, mas ali, no local, não à distância. Sabe o que aconteceu? A Fórum foi punida. Quase saiu do ar. Então, aquela censura que o governo dos Estados Unidos passou a fazer na guerra do Iraque, hoje quem faz são as plataformas. Exatamente. Né? Vários canais de apoio à Palestina nas redes sociais foram tirados do ar no Twitter, por exemplo, exatamente por mostrar essas imagens. Exatamente. Se a gente mostra aqui uma imagem muito forte desse soldado americano se autoimolando, nós vamos ter punição do YouTube na hora. Esse controle do sofrimento das pessoas, né, é feito de maneira tirânica
pelas plataformas hoje, em aliança, claro, com os governos. Né? Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Isso é estudado, quer dizer, como é que se constrói, como é que se mantém a guerra, né? Nós estamos conversando aqui são as entranhas de como que você produz adesão a um determinado discurso. Como que a guerra narrativa, a ideia do direito de autodefesa de Israel, a ideia do Hamas como um grupo terrorista, né? Tudo isso, ele é muito bem, porque se sabe exatamente dos efeitos que significa mostrar, por exemplo, isso eu cito no texto, uma das coisas, o olhar desesperado do pai juntando pedaços do corpo do filho, colocando em um saco plástico para poder, certamente, dar um velório para aquele filho. Né? O olhar da mãe que carregava o filho, o corpo do filho, né, envolto em um lençol branco nas costas, para poder produzir, dar o sepulcro, né, fazer o velório desse filho. O olhar da criança com fome, catando grama. Né? É claro que essas imagens elas não podem sair. E é justamente quando essas imagens começam a circular, não só imagens, depoimentos, né? Como o avô desesperado segurando o corpo da netinha, que tinha sido morta para o bombardeio, né? E a gente tinha imagens, ele tinha um Instagram, a imagem dele brincando com a netinha no parque de diversões, colocando no colo, fazendo brincadeiras, tal. E logo depois você vê a imagem daquele avô desesperado segurando o corpo dela, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso não pode sair. Porque não tem como você dizer que, bom, mas são pessoas que estão completamente desarmadas, são civis. Como você nomeia isso que você está assistindo? Crianças recém-nascidas, né? O desespero da mãe que fala assim, não está acontecendo, a minha filha não está morta. Acorda. Como você vai nomear isso? E é muito louco, porque aí quando o Lula fala disso, as pessoas vão criticar o que o Lula falou, mas não, a imprensa sionista, né? E não diz exatamente o que está acontecendo, né? Eu coloquei, não sei se é possível abrir, sim, verei. Essa foto, a foto que mobilizou o mundo. O que vocês veem diante dessa? Essa foto é uma foto histórica. É uma foto que, quando você olha para a cara dessas crianças, essa menina completamente despossuída, um corpo nu, né? Não metaforicamente, qual que é o perigo que esses seres representam para... Por que tem que matar essas pessoas? Né? Jogar fósforo branco, como foi feito sistematicamente, como tem sido feito sistematicamente agora em Gaza, né? Então, é um perigo, é o que eu digo no texto. O rosto é revolucionário, olhar no rosto, porque você muda de posição. Olhar no rosto é um risco, é um tema de segurança nacional. E a imprensa sabe disso. Tanto sabe que manipula o tempo inteiro, né? Essa foto é de um ataque feito. Hoje, Israel faz ataques com fósforo branco. Naquela época, os Estados Unidos faziam ataque com napalm, que é o chamado agente laranja, que queima por completo as roupas e as pessoas ficam nuas, que vai corroendo tudo. A foto dessa menina sobreviveu, ela, inclusive, hoje é uma mulher adulta. E esta foto, de fato, foi fundamental para mudar a opinião pública sobre a guerra. Agora, o que acontece? Uns 3 anos atrás, essa foto voltou a circular. Saiu do ar pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, porque disseram que era pornografia infantil. Chocante, né? Chocante. É disso que se trata. Rebeca. Eu fico muito emocionada aqui, sabe, Mauro? Não tem como a gente não se emocionar, Beri, diante desse genocídio, diante desses dados que vocês trazem para a gente, tanto você como Helenira, o Breno, o Genuíno, todos somados e aliados nessa luta, nessa causa do povo palestino. E você fala, né? Eu fico vendo essas imagens e ouvindo vocês aqui, a sensação que eu tenho realmente é de impotência, porque quem vai parar esse genocídio? Né? A gente está vendo essas fotos, essas imagens, esses rostos, né, que nos geram tanta empatia, tanta dor também. E como que a gente pode, né, se unir para defendê-los? Não tem muito o que fazer, porque a gente está diante de um Estado que é autoritário, abusivo, genocida, que é o Estado de Israel. E a Fabiana Obin, ela fala que, professora Berenice, depois de ouvi-la, passo o dia pensativa.
é assim mesmo que eu estou nesse momento, sabe, Mauro e Beri? Não tem muito, realmente, é o que eu falo, assim, a gente não tem, eu concluo o texto falando de hematomas internos, né, que a gente, eu acho que sim, que estão, e eu falo isso, quer dizer, que quem não está cheio de hematomas internos é porque não olhou no olho das crianças palestinas. O que eu estou fazendo clamor no texto, voltando a esse texto que eu escrevi com minhas vísceras, né, é dizer o seguinte, olhe e veja, basta olhar, tá aí. Eles estão te dando. O que os palestinos estão fazendo com a gente é assim, vocês não podem dizer que não sabiam. Vocês não têm o álibi da inocência pelo desconhecimento. Vocês não vão fazer isso com a gente. O álibi do desconhecimento vocês não vão ter. É isso que eles estão fazendo com a gente. Né? Quer dizer, que implica necessariamente a gente se envolver numa dimensão nessa questão da responsabilidade ética com o outro de uma forma dramática. Sim. Porque a gente se envolve, mas a gente sabe que é muito pouco que a gente faz, porque, de fato, o que tinha que fazer é que aquelas pessoas tivessem uma vida digna, que as crianças não fossem assassinadas, mas que fossem para a escola, que as crianças não morressem de fome, que as pessoas não morressem de fome, mas que tivesse direito a ter comida na terra que é delas. Né? Então, assim, é duro mesmo esse processo de como cada um vive. Né? E acho que o caso do soldado ele é um exemplo, assim, para a gente pensar sobre o limite, de que assim, eu não suporto mais. Né? Não suporto mais ficar só testemunhando, porque o lugar da testemunha é muito duro, porque vai te comendo por dentro, né? E você sabe, qual que é o meu limite? É contar? Tá, eu conto. O que eu estou fazendo? Eu conto, eu relato. Mas, de fato, o processo de carnificina que o Estado colonial israelense está implementando segue. Né? Uhum. Rebeca, acho que você traz uma questão muito importante. É uma estratégia dos donos do mundo construírem em nós a sensação de que nada pode ser feito. Construir em nós a sensação da impotência, então a gente fica só assistindo e sofrendo e não faz nada. Não, eles estão errados, podemos fazer sim. A gente faz aqui todo dia, a Berenice faz todo dia, a gente vai para a manifestação nas ruas, a gente dialoga, a gente se manifesta, a gente dá o nosso testemunho. Por sinal, testemunha é a palavra em português da palavra grega mártir. Testemunhar é martirizar. O que esse soldado estadunidense fez foi testemunhar, foi martirizar-se. O que esses palestinos fazem hoje são testemunhar, né, e denunciar os donos do mundo como mártires. Os palestinos tratam seus mortos não como mortos, como mártires, como testemunhas da opressão desses poderosos. Mas é isso mesmo. Em relação ao meio ambiente, não tem o que fazer. O que nós podemos fazer com a indústria do petróleo? Não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer com a Palestina? Não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer com a morte nas periferias? Não podemos fazer nada. Essa sensação de impotência que querem criar. Não, nada disso. Podemos fazer sim. A gente está fazendo aqui, tem que ir para as ruas, tem que articular, tem que ir para os partidos, tem que ir para os movimentos, tem que construir denúncia. Para encerrar, Berenice, nosso tempo até já estourou, mas não queria deixar de te ouvir 3 minutinhos, aí saindo desse testemunho sobre as testemunhas, sobre os mártires, né, olhando para o rosto, para uma avaliação mais geral sobre o cenário desse momento do genocídio e do seu contexto. Lula não está voltando atrás. Ontem, lá na Guiana, voltou a dizer que é um genocídio, sim. Os ataques do governo de Israel a Lula são de uma brutalidade típica desses sionistas. Ontem, então, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, saiu com essa imagem aí de inteligência artificial, né, dizendo que o presidente Lula disse em entrevista, referência à entrevista que ele deu para o Kennedy Alencar 2 dias atrás, ficou evasivo e disse, não falei holocausto. Lula, de fato, não usou a palavra holocausto. Né? Lula, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas é igual ao que Hitler e os nazistas fizeram. Sim, isso o Lula falou, e é verdade. Né? E é verdade. Então, é uma coisa incrível. Ontem saiu a informação de que o governo brasileiro não vai mandar de volta o seu embaixador para lá.
mas devia mandar embora o embaixador israelense. Porque o que esse cara está fazendo não é que é o Israel que está atacando, é o governo de Israel. Ele fala como ministro das Relações Exteriores. Exatamente. O nível do ataque que ele faz. E aí, saber desse momento, como é que se analisa esse momento, o lugar de Lula e um isolamento, parece-me, crescente de Israel, até o Biden dizendo que os Estados Unidos podem retirar apoio a Israel se a ofensiva, se o massacre continuar. Como é que você vê esse momento? Eu acho que a declaração do Biden é muito mais performática do que real. Bom, vamos ver, né? Posso estar equivocado, mas quando ele dá uma declaração dessa, tem 1001 negociações acontecendo nos bastidores, né? Os grupos lobistas sionistas são poderosíssimos, né? Que vai desde a indústria de armas até meios de comunicação, então, que garante eleição, que garante voto. Então, me parece muito mais uma declaração para tentar apaziguar um pouco a opinião pública do que, certamente, quem está sustentando essa guerra, de fato, são os Estados Unidos, né, com as ajudas bilhardárias que eles estão... não tem como falar do genocídio do povo palestino sem falar esse genocídio do povo palestino provocado pelos Estados Unidos e por Israel, né? São irmãos siameses, não tem o que falar. Em relação ao Lula, é isso mesmo, o Lula está certo. Certo. O que o Estado de Israel está fazendo com o povo palestino, né, tem diferenças, mas a estrutura da relação com o outro, que tem que ser eliminado, é a mesma do Estado do Terceiro Reich, do nazismo. Não tem diferença substancial. Eu estou falando do Estado, e foi isso que o Lula falou. Ele falou Hitler. Ele não disse que a vida do palestino vale mais do que a vida de um judeu, do que a vida de um palestino vale mais do que a vida de um cigano, de um homossexual. Né? Uma outra coisa fundamental quando a gente discute o Holocausto é tirar a narrativa única da mão dos sionistas, da vítima absoluta, que simplesmente eles produzem, ao denunciar a violência, eles produzem uma outra camada espessa de violência, como se as únicas vítimas do Holocausto tivessem sido os judeus. Foi um dos alvos prioritários, sim, do nazismo. Mas você tem 20 milhões de soviéticos assassinados. Né? Do total de 70 milhões de pessoas assassinadas pelo nazismo, né? Mais da metade eram civis. E aí, nessa quantidade, você tem 6 milhões de judeus. Você tem 50% da população cigana eliminada. Deficientes físicos eliminados. Né? O triângulo, talvez vocês não saibam, mas a representação do triângulo rosa, né, que as lésbicas utilizam, é justamente como era representado as pessoas LGBTQI+, nos campos de extermínio, usavam os judeus, era a estrela de Davi, e a gays, lésbicas, era o triângulo rosa, que se tornou o símbolo do movimento. Para vocês terem uma ideia do que significou para essa população o nazismo. Então, a primeira coisa é o seguinte: tirar a propriedade, né, da ideia de uma vítima absoluta, porque o que eles fazem, inclusive, para a gente entender a noção de vítima, que é uma coisa que eu trabalho muito rapidamente nesse meu texto, a vítima absoluta, ela não relativiza, ela não reconhece a dor do outro. A minha dor, ela é inegociável. O Lula não faz isso. O que o Lula fala brilhantemente, que vai, como eu concordo com o Brenner, na coluna vertebral do sionismo, de como que eles instrumentalizam, e eles precisam tornar propriedade privada do Estado, porque é uma estratégia discursiva poderosa. Né? Então, assim, não tem... O Holocausto é exclusivamente a questão dos judeus, a primeira coisa. Né? E a segunda coisa é isso, quer dizer, o que o Lula diz é pensando em termos de Estado. Em termos de Estado, fundamentalmente, não é o Lula que está falando, é o Netanyahu, são os ministros, fala o seguinte: são animais, palestinos são animais, temos que matar todos. Não é o Lula que está falando, é o Estado de Israel que está negando a entrada de comida, está matando as pessoas de comida, inaugurando a fome como arma de guerra.
Não é o Estado de Israel que está matando as pessoas, as crianças, com fósforo branco, que proporcionalmente, em termos de guerras contemporâneas, mais se matou crianças. Né? Mas isso não se pode falar. Quer dizer, em termos. A dor de uma pessoa morta é uma dor irrelativizável, é única. É única. Mas em termos de política, de estratégias e de construção discursiva para eliminação, e nós estamos falando de algo que não aconteceu a partir de 7 de outubro. Israel pratica políticas de limpeza étnica, de massacre e genocídio há 76 anos. Né? Então, assim, o Lula foi daí, portanto, a grita geral, porque meio que tirou, assim, olha, o que vocês estão fazendo, né, isso já tem um passado. E a gente pode comparar, sim, políticas de extermínio entre estados. Não pode dizer que uma dor de um é maior que o outro. Pode falar, por exemplo, que só teve o extermínio do povo judeu, cigano, homossexual, comunista, que era o principal alvo inicialmente do nazismo, eram os comunistas. Né? A Europa só viveu essa experiência trágica porque tinha uma experiência anterior que acumulou tecnologias e discursos que possibilitaram. Que experiência foi essa? A escravidão. Né? E a grita geral, que hoje, que é só depois, quando acontece na Europa, que passa a ter as convenções, os acordos de Genebra, Roma, tudo. Por que não teve isso tudo antes, depois, quando acabou a escravidão, pessoal? Né? Por que não foi na segunda metade do século? O último país que teve escravidão foi o Brasil, 1838. Por que não acabou? Por que não fizeram acordos humanitários? Porque não aconteceu. A escravidão não foi uma experiência dentro da Europa, brancos matando brancos. Né? Foi uma experiência com os pretos, com o resto, aquilo que não reconhecer o preto e a preta como humano, a Europa produziu isso. A Europa construiu o racismo, mas o racismo para os outros, não para dentro. E aí, quando o racismo opera dentro, terminando, Mauro, quando opera dentro da Europa, né, e aí sim você precisa fazer as convenções, né, precisa fazer os acordos, que sem dúvida foi um avanço civilizatório, não tenha dúvida disso. Mas veja, eu posso falar da escravidão e posso falar do Holocausto. Eu posso falar do genocídio de Congo e posso ir pensando nas técnicas, os discursos, o que justifica. E foi isso que Lula fez. Né? Então, ele não erra. Ele acerta em desnudar o que está acontecendo agora, nesse momento, com o povo palestino. Né? Olha, diga uma coisa, um filósofo, um escritor judeu muito conhecido, escreveu um livro clássico chamado É Isso, um Homem?, chamado Primo Levi, judeu, ele diz, não tenho dúvida, o judeu da atualidade é o palestino. Para Berenice, muito obrigada mais uma vez por tantas reflexões, por tantas falas assertivas, análises tão contundentes aqui para a gente. Somos muito fãs do seu trabalho. Receba nosso abraço, nosso apoio sempre, viu? Muito obrigada por vir aqui mais uma vez. Obrigado, Berenice. Beijão. Boa caminhada para ti aí. Tchau. Para vocês também. Muito obrigada.